Hoje eu quero falar com você sobre experiências improváveis. Fica comigo até o final desse vídeo porque o que você vai ouvir aqui vai fortalecer muito a sua fé e tem tudo a ver com a sua vida, com a sua história, com a sua caminhada com Deus. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que todas aquelas pessoas que andaram com Deus, elas tiveram experiências improváveis. Vou te dar alguns exemplos aqui para você entender. Lembre do profeta Elias? Deus manda ele ir para o ribeiro de Querite e lá ele seria sustentado pelos corvos. Aí você para observar um corvo, né? O corvo, ele é um animal carnívoro, carniceiro também. Ele é conhecido por ser um animal guloso e também ele é irresponsável porque ele tem a conduta, o comportamento de abandonar os seus filhotes. Então, o que esperar de um animal desse? Deus usa um animal improvável para trazer pão e carne para Elias pela manhã e pão e carne para Elias à noite. Outras experiências improváveis que eu vejo na Bíblia, né? De mulheres estéreis, Deus ele faz elas gerarem grandes homens de Deus que tiveram importância bíblica e para a humanidade extraordinária. Vou te dar alguns exemplos aqui. Sara gera Isaac. Sara, uma mulher com idade avançada já. Gera o filho da promessa que daria continuidade à aliança que Deus iniciou com Abraão. Sara, estéril. Rebeca, também estéril, gera Esaú e Jacó. De Jacó nasce Israel. Ana gera Samuel. Na lista de Deus, ele está entre os dois maiores intercessores. Isabel, também uma mulher de idade avançada, gera João Batista, que se torna ali aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Experiências improváveis, né? De mulheres estéreis, Deus faz gerar grandes homens de Deus. O Senhor Jesus desafia a fé dos discípulos, as leis naturais, e ele pega 5 pães, 2 peixes, levanta aos céus, apresenta a Deus, agradece, e alimenta uma multidão de mais ou menos 10.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Experiências improváveis. E tantas outras. Eliseu está ali num ambiente onde as águas não eram potáveis, próprias para beber, mas ele e os seus homens necessitavam dessa matéria-prima. Ele pega um sal num prato, joga na água, e aquelas águas se tornam boas para beber. Em outro episódio, ele joga farinha em uma sopa, em um caldo preparado com ervas daninhas, e todos puderam comer depois de terem ingerido e passado mal, agora podiam comer daquele mesmo caldo e servir de cura para eles até. Experiências improváveis. O que é que eu quero dizer com tudo isso? O que é que essas pessoas elas tinham em comum? Será que elas eram pessoas especiais para melhor? Não. Vou explicar para você e por que eu disse que isso tem a ver com a sua vida também, com a minha. Preste atenção, vou ler esse versículo que está aqui em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, que diz assim, ó: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o que essas pessoas tinham em comum? A fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então você que está aí me acompanhando, você tem fé em Deus? Então se prepare, você vai ter experiências improváveis com o Senhor e com o seu grande poder. Coisas que a sua mente humana não consegue imaginar. Coisas que a mente humana, as leis da física, da medicina, da matemática, não podem explicar. Você crê nisso? Creia. Não viva uma fé natural, aquela fé que depende das coisas, das pessoas, daquilo que está ao teu alcance. Fé natural, aquela fé que depende do visível, ou daquilo do que eu posso tocar, daquilo que é palpável, não. Tenha uma fé genuína, tenha uma fé bíblica no Senhor Deus, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Por outro lado, com fé, você agrada a Ele de uma maneira incomum
E essa fé vai te trazer muitos galardões, muitas bênçãos, muitas experiências improváveis. Eu oro para que você aí tenha experiências de cura milagrosa, para que você tenha experiências de provisão de Deus, de multiplicação, experiências de colheita, não a 30 por 1, mas a 100 por 1. A Bíblia diz que Isaac semeou na terra de Gerar e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Está escrito lá. A colheita normal seria 30 por 1, mas ele colheu 100 por 1, 100 vezes mais. Por causa da fé. Você tem fé, ei, homem de Deus, mulher de Deus, moça, rapaz, criança, não seja lá você quem for. Você vai ter experiências improváveis com o poder de Deus. Você acredita nisso? Você pode declarar assim comigo, eu terei. Repete, vai com fé, fala, vamos. Diga, eu terei experiências improváveis com o Senhor. Eu fico muito feliz de te entregar isso aqui, porque eu creio que isso leva fé ao teu coração. E você hoje, depois de assistir esse vídeo, se levanta para lutar e vencer em nome de Jesus. Agora nós podemos concluir isso aqui fazendo uma oração em concordância, que é o melhor ainda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença poderosa. E hoje aprendemos sobre isso, Pai, experiências improváveis. Sim, todos aqueles que andam e andaram contigo e que tenham algo em comum, a fé, têm experiências improváveis. E é essa declaração, meu Deus, que eu e essa pessoa estamos fazendo, porque estamos orando em concordância. Em nome de Jesus, teremos experiências improváveis, incomuns, extraordinárias e sobrenaturais para a tua glória, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dessa pessoa cura, provisão, multiplicação, transformação, libertação e, acima de tudo, salvação para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E você sela dizendo amém. E antes de você sair desse vídeo, lembra, Jesus multiplicou, abençoou os pães e mandou os discípulos dividir com a multidão. Tem uma multidão aí, gente, esperando essa palavra aqui. Então vamos dividir o pão, compartilha. Não esquece de deixar o seu like aqui, que é muito importante para o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, porque de segunda a sábado a gente está aqui, tá bom? Um grande abraço, aqueça o seu coração.